Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 6, o primeiro, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com a voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um marco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. 3. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E o outro cavalo vermelho saiu, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e que foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer: o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis o cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Havendo aberto o 4º selo, ouviu a voz do 4º animal que dizia: vem, vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e eis o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E lhes foi dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Amém. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, irmãos. Estaremos então meditando aqui nessa passagem, irmãos, importante hoje para nós, porque o Senhor tem nos falado muito sobre certas situações que serão evidentes que irão acontecer. Mas nós estamos firmados no Senhor, né? Graças a Deus. Nós não tememos, né, aquilo que virá, mas estamos firmados, né, irmã Maria, com o Senhor, agradecidos, porque o Senhor nos guarda, como nós lemos no começo, irmãos. Se tivermos um caminho, o Senhor estará conosco. Mas, irmãos, aqui estamos diante do livro de Apocalipse, né? Nós estamos diante do capítulo 6, né? E aqui a gente leu a abertura de alguns selos. Faz-se necessário, o Espírito Santo nos toca para estar falando mais uma vez sobre a importância de estarmos atentos àquilo que o Senhor nos fala. Não adianta a gente ficar como se o Senhor estivesse falando conosco, né, irmãos? Porque o Senhor fala conosco, o Senhor fala e nós não podemos então temer. Ele fala. Mas as revelações, irmãos, elas são muito importantes para as nossas vidas. Nós que somos cristãos, os irmãos, os servos do Senhor em geral, de maneira geral, precisam, né, das revelações do Senhor, né? As revelações são um importante meio ao qual o Senhor fala com os seus filhos, né? Com suas filhas aqui na terra, né? Importante essas revelações que o Senhor se revela sobre nós. E elas são tão importantes, que a palavra do Senhor é repleta de revelações, de profecias que irão acontecer, que já aconteceram, mas que também outras que vão acontecer. Elas são muito importantes. Tanto importante que Amós 3:7 fala que o Senhor, ele não faz nada, né, irmã Maria, sem antes falar conosco, sem antes avisar os seus servos, os profetas, né, do Senhor. Veja como o Senhor cuida de você, cuida de mim, como o Senhor cuida da sua igreja aqui na terra. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, um Deus que nos avisa tudo antes de acontecer. Então olha que maravilha, olha quem você está crendo, olha quem você está firmado, é o seu Pai, é o seu Deus, é o nosso Deus, irmãos. Então, irmão querido, mas porém, a gente sabe que muitos hoje no nosso meio, hoje no dia a dia, a gente sabe que muita coisa mudou. Hoje em dia, as profecias hoje, elas não têm mais tanto valor dentro da Bíblia, dentro da palavra. Hoje, as pessoas estão atreladas a um outro tipo de revelação. Não é a revelação que a gente vê na palavra, é uma revelação que hoje as pessoas dizem, eis que te digo, né? O Senhor manda te dizer, não é isso, irmão Paulo? O Senhor vai ter um plano maravilhoso na sua vida, chover no molhado, né, irmão? Tantas profecias, Senhor. E o Senhor te dá uma chave para abrir alguma coisa, irmãos. É fato. Deus, ele usa os profetas na terra. As profecias, elas existem, certo? O
As profecias, esse é um fato, Deus usa, as profecias existem, mas hoje, irmãos, todos vocês sabem, há uma banalização das profecias do Senhor. Então hoje é mais muitas vezes coisas humanas do que propriamente o Senhor dizendo. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, com as revelações que se dão a nós. Muitas pessoas chegam em você, olha, o Senhor abriu uma sepultura, mas agora fecha, o Senhor está te dando isso, mas agora não. Então veja, tudo isso para manobrar, irmãos, para nos enganar, os servos e as servas do Senhor. Mas quem tem o Espírito não será enganado, não será confundido, que você sempre coloque à prova a profecia. Faça a prova. Se acontecer, é de Deus, mas se não acontecer, não dê mais razão a esse profeta. Quem disse é falso profeta. Então, irmãos, creia nisso na palavra. Mas a profecia, ela é importante, irmão, a revelação. Hoje nós acabamos de ler, você acabou de ler comigo o capítulo 6 de um livro, irmãos, que é todo revelação, né? O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, é todo revelação. É revelação de Deus, o quê? Falando o que Ele vai fazer, do que vai acontecer. Então Deus, Ele se preocupou tanto comigo e com você. Então, irmãos, veja a preocupação com o Senhor de se revelar, mas não dessa maneira que tem sido aí hoje, mas se revelar de uma maneira da sua palavra, na palavra, irmãos. Hoje, irmãos, eu e você sabemos que a revelação mais importante para um servo do Senhor, para um cristão, para uma cristã é o quê? Está onde? Na sua palavra, na Bíblia. O Senhor deixou a revelação e a palavra fala conosco, né, irmãos? A palavra fala. Você abre a sua Bíblia na sua casa quando você ora e Deus fala com você. Essa é a revelação melhor, irmãos, que se tem para um cristão e uma cristã. Mas, irmãos, eis aí o conteúdo. Nós estamos aqui dentro desse livro, o Apocalipse, que o Senhor se revelou a João um dia. Nós lemos uma parte que realmente, se nós não tivermos alicerçado no Senhor, medo, causa medo, causa espanto, causa preocupação, porque veja, o que nós lemos, alguns selos ainda, nós não lemos nem os 7 selos, lemos alguns selos, mas dentro desses selos que a palavra do Senhor se revela a nós, irmãos. Você veja o que acontece, haverá muitas coisas inseridas aqui, nesse pedacinho aqui, já faz as pessoas temerem, já faz as pessoas ficarem com medo, mas, irmãos, a palavra do Senhor ela é tão rica, ela é tão maravilhosa, irmão, que embora a gente saiba que o Apocalipse inteiro tem um contexto de final dos tempos, onde o Senhor derrama a sua ira, onde o Senhor derrama os cálices, né, os selos abertos, destruição, Apocalipse, o eclipse, o sol não se dará mais a sua luz. Então, meio de tantas coisas, irmãos, que muitas vezes as pessoas têm medo de ler. Perceba que se você pegou ele, já leu alguma vez o livro todo de Apocalipse, dentro dos 22 capítulos da sua Bíblia, existe felicidade. Existe 7 felicidades, 7 bem-aventuranças, irmãos, nos 22 capítulos. Veja que são 7, mas por quê? Olha como a palavra ela se renova, ela é maravilhosa. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tudo desencadear de taças da ira do Senhor, ainda proporciona felicidade aos que leem, aos que ouvem. Olha, Apocalipse 1 e 3, bem-aventurados que lê, os que ouvem e os que mais? Os que guardam as palavras dessa profecia. Porque, irmãos, o tempo está próximo, o fim está próximo. Então, a primeira bem-aventurança está no capítulo 1 de Apocalipse. O restante do livro você vai achar essas chaves. Não é chave de abrir, né, meu povo? Mas é a chave da felicidade, irmãos, que o Senhor nos dá. Mas uma felicidade como em meio a tudo desmoronando a nossa vida, tudo desmoronando a nossa volta. Por que mesmo felicidade em meio a olhar aqui e saber de que o Senhor vai derramar os cálices da ira, onde a gente vê que existem entidades malignas presas, que vão ser soltas por um dia, para o mês e para a hora, e que vão devastar a terra. Como há felicidade nisso? Irmãos, é a felicidade de quem lê, quem guarda e de quem ouve as palavras dessa profecia. Porque quem lê e guarda está guardado no Senhor, não é? Está guardado na palavra, nos caminhos. Olha o que nós lemos, irmãos. Bem-aventurados que têm os seus caminhos no Senhor, irmãos. Então, se nós, mesmo lendo, mesmo sabendo que tudo vai acontecer, se eu e você estiver com a fé no Senhor, guardados nele, nós, irmãos, estaremos convictos de que Ele nos guardará. Estaremos com Ele, passa o que passar, aconteça o que acontecer, não é? Estaremos para sempre com Ele. Então, irmãos, vamos estar convictos de que, embora nós passaremos por muitas coisas, o Senhor está conosco. Há uma felicidade plena no Senhor, mas não é uma felicidade que a gente vê lá fora, uma felicidade momentânea,
Uma felicidade que você tem algo feliz aqui e daqui a pouco você já está triste, não. A felicidade no Senhor, e o termo utilizado, irmãos, no grego, o bem-aventurado, feliz, é uma felicidade diferente, uma felicidade plena, uma felicidade onde você não vai encontrar em nenhum lugar, somente na palavra do Senhor, irmãos. Então, esta é a felicidade que o Senhor te dá, de você estar guardado para sempre. E se a gente for um dia, estaremos aonde? Com Ele, né? Na glória do Senhor eterno. Então, irmãos, fique convicto que o Senhor está conosco, embora possa acontecer tudo isso descrito na palavra e no Apocalipse. Irmãos, mas nós estamos lendo aqui o livro do Apocalipse, capítulo 6. Nós acabamos de ler alguns livros, né, irmãos, que alguns versículos de um capítulo 6, que é a abertura dos céus. Mas, irmãos, se nós vermos o capítulo 5, a gente vê, embora exista 7 felicidades, 7 bem-aventuranças, existe alguém triste aí. Existe alguém que está triste. Existe alguém que está triste por algo. Mesmo em meio a 7 felicidades existentes no livro, nos 22 capítulos, existe alguém triste. E esse alguém, a gente sabe quem é. É o próprio quem o Senhor Jesus se revela. João. João está triste por algo, irmãos. João está triste ali. Porque até o capítulo 4, se você ler, João está tendo as suas revelações. As igrejas ali, a igreja de Éfeso, ele vê todas as 7 igrejas, ele vê, mas depois no 5, e no 5 há algo que ele não consegue ver, porque ele está triste, irmãos. Porque ele fala ali, o capítulo 5, versículo 2 e 3, ele viu um anjo forte, bradando com alta voz. O que o anjo disse? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E aí conclui: ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, podia abrir o livro, nem sequer, irmãos, olhar para o livro. João então está triste, está chorando. A própria palavra fala que ele está chorando. Ele chorava muito, versículo 4 do capítulo 5, ele chorava muito. Ele chorava muito porque ninguém foi achado, irmãos, capaz de abrir o livro, de desatar os selos e nem sequer olhar para ele. Então João chorava muito, porque até o 4 ele estava recebendo as revelações, mas no 5 ele se depara com essa situação de que ninguém pode abrir os livros. Mas existia alguém que estava com uma notícia muito boa para dar para ele, né? Um ancião, né? Um dos 24 que estava ao redor do trono. O que ele faz? Ele vê João chorando, e aí ele fala ali depois, no versículo 5, capítulo 5, e disse um dos anciãos, olha o que fala: não choreis, não chores, para que você está chorando? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos. Glória a Deus, irmãos. Aleluias, irmãos, porque existia alguém, existe sim alguém, não tinha ninguém capaz. Mas aí um dos anciões disse: olha, existe sim alguém, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E em seguida o leão pega ali o livro da mão, né? E aí ele vai começar então a desatar estes selos, né? Vai ali abrir esses selos, que é o que a gente leu no capítulo 6, irmãos. Mas antes disso, irmãos, a adoração começa. A adoração começa, primeiro dos 24 anciões, depois os 4 animais, está em volta, adorando, como a gente louvou, né, cantando um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu e você somos parte desse povo que o Senhor comprou com o seu sangue. Amém? Eu e você somos estes que o Senhor comprou, irmãos. Com o sangue dele, ele nos comprou. Toda a tribo, língua, povo e nação. Depois que os 24 anciões, os 4 animais louvam, quem chega depois? Os anjos. João vê uma multidão de anjos, irmãos, no versículo 9 do capítulo 5, e cantavam também um novo cântico. Os anjos cantando, depois os anjos vai cantando, né? Glória ao nome do Senhor. E ali eles ficam prostrados e adoram ao nome do Senhor. Pois o Cordeiro venceu. Irmãos, a tristeza de João pôde contagiar os demais. A alegria era plena, né, irmãos, no Senhor, porque existia alguém capaz de abrir os selos. Foi o que foi morto, o Cordeiro que venceu. Então, irmãos, veja bem que a palavra nós estamos diante. O Senhor venceu, irmãos. O Senhor venceu, e glória a Deus por isso. Irmãos, nós não podemos nos preocupar, porque embora nós lemos o Apocalipse, Daniel, Mateus 24, Marcos 13,
nós temos uma certeza de que o final da história a gente já sabe, né, irmãos? Nós já sabemos o final dessa história, não sabemos? Qual é o final, irmãos? Que Jesus vence. Jesus venceu, na verdade, aliás, ele já venceu na cruz o demônio e todos os seus anjos. Então vai ser só algo que está escrito que precisa ser cumprido. Ele soprará com um sopro da sua boca e destruirá tudo o mal, irmãos queridos. Então, creia no Senhor e creia que o Senhor venceu, e assim como ele venceu, nós venceremos também, irmãos. Creia no Senhor. Entretanto, nós devemos vigiar, né? Nós devemos vigiar, porque, irmãos, somente os que estiverem com Cristo vencerão também, né? Mas, irmãos, vamos para uma interpretação de alguns selos aqui abertos, e é isso que o Senhor tem nos dado. Primeiro, a gente falou que nossa segurança está no Senhor. Há uma alegria muito grande porque o Cordeiro venceu e nós sabemos o final da história. Mas, porém, irmãos, é fácil a gente falar que nós venceremos, que se o Senhor venceu, nós venceremos. Mas nós estamos, então, travando uma luta. Essa vitória, ela só será garantida com a nossa luta, né? Com o nosso esforço, com a nossa dedicação em servir ao Senhor com sinceridade, com alegria no coração. Mas nós estamos diante de alguns selos, eu não vou falar sobre todos, mas alguns, irmãos. O primeiro, não vou do 3 aqui, o que foi aberto, versículo 3. Havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que está sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Irmãos, nós falamos muito sobre isso na terceira semana retrasada, né, irmão? Nós falamos sobre a questão das guerras, né, da iminência de uma guerra, né, de uma terceira guerra mundial se aproximando, né? E nós falamos sobre muitas coisas, né, ali que o Senhor nos deu, inclusive, é claro que nós devemos estar atentos e alertas e a nossa confiança no Senhor e orar mais, vigiar mais, assim como o Senhor disse no final do capítulo 24, né? Orais para que possamos então estar seguros no Senhor. Mas, irmãos, diante de evidências que essa semana as coisas aconteceram, muito mais coisas, né, irmãs? Não sei se os irmãos acompanharam, né? O que aconteceu lá ali na China com Taiwan, Estados Unidos, né, irmãos? Com uma visita ali da deputada, da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, gerou mais tensão ainda, mais situações. Então a China se enfureceu com isso, né? O Xi Jinping então ficou muito bravo, furioso, né, com os Estados Unidos. E ali eles começaram a um ameaçar o outro, uma série de ameaças, irmão, rumores de guerra, rumores, né? O irmão Rodrigo está aqui, sabe dessa situação já desde que o mundo é mundo há. Mas, irmãos, há um ambiente diferente agora. Há situações que estão meio que diferentes, né, irmãos? Sei que os irmãos têm notado essa atmosfera de que a qualquer momento possa desatar algo, possa acontecer algo. Eu sinto isso, né, irmã? A irmã Maria sente também. Então, irmãos, veja a situação que está. Veja Israel também, a Palestina e Israel já soltando foguete lá. E a situação pode se piorar se o Hamas entrar no meio. Então, irmãos, veja que são um barril de pólvoras. Nós estamos em meio a um barril de pólvoras que está prestes a explodir, irmãos. Então, irmãos, até mesmo as pessoas ligadas a essa política estão também dizendo, né? Veja o secretário-geral da ONU, o Guterres, né? O secretário-geral fala: olha, nós estamos à beira de um caos, estamos à beira de uma guerra que pode estourar a qualquer momento, uma guerra iminente. Ele diz: a humanidade está a um erro de uma guerra mundial. Então, irmãos, perceba que eles mesmos estão dizendo, a mídia está dizendo, está falando com os seus próprios meios de comunicação, revistas, né? Tudo está falando e, irmãos, eles estão falando o que vão fazer, o que vai acontecer. Perceba que até mesmo eles estão se preparando, porque desde 2000 até agora houve um aumento considerável, não sei se você percebeu, da aquisição de quê, irmãos? Bunkers. 200%, irmão, aumentou o número de pessoas. Claro, que pessoas classe média alta, né, que são milhões investidos, né, em bunkers ali para as pessoas ficarem subterrâneos, né, e ali se ficarem seguros, né, da guerra, de tudo aquilo que está ali assolando, ameaçando a humanidade, a existência da humanidade. Então, irmãos, perceba que são coisas que as pessoas, por que se preparar então? Né? Por que então comprar tantas bunkers? Estão com medo de algo? Então algo, irmão, está
nos cercando e prestes a acontecer. É difícil pensar que isso possa ocorrer, mas, irmãos, são evidências. E o Senhor, o Espírito Santo, tem dado direção pastoral, falando direto sobre isso. A nós também, muitas das vezes, a gente acorda e sonha, e temos várias situações acontecendo, imaginando, realmente, será mesmo, Senhor? Eu falo com o Senhor, será que é realmente, né? O fim está próximo realmente? Porque a gente às vezes sabe que o fim está chegando, mas nós nunca presenciamos situações como essa, né, irmãos? Mas, irmãos, nós precisamos estar alertas e atentos, porque de fato as coisas estão acontecendo. É isso, irmãos, que causa espanto. E o mundo parece viver como se nada tivesse acontecendo, né? O mundo continua suas vidas, as pessoas não estão nem aí, continuam vivendo. É como Jesus fala, né? Como Noé viu ali, as pessoas continuavam vivendo suas vidas como se nada acontecesse. Né, irmãos? Mas eu e você, irmãos, temos a responsabilidade de entender a revelação do Senhor. O Senhor se revela a nós. Será que nós vamos viver igual ao mundo, como se nada tivesse acontecendo? Será que mesmo a gente tendo a palavra, sabendo que coisas virão e a gente continuar vivendo, irmãos, aí a gente não pode se acovardar. Nós precisamos estar firmes no Senhor e entender, irmãos, que Ele está próximo, independente do que aconteça, nós estaremos guardados. Então, o selo, o cavalo vermelho, irmãos, é algo que fala sobre isso. Foi dado para ele que tirasse a paz da terra e que os homens matassem uns aos outros. Quanto é, irmãos, que... É claro que existem casos isolados, um mata o outro, né? Mas onde se morrem mais pessoas? Onde se mata mais gente, irmãos, hein? Uma guerra, né? Uma guerra que se uma nação se levanta contra outra, ali há muitas mortes. É claro, pandemias também acontecem. Mas esse é o terceiro ser, irmãos. Está aberto, está abrindo aí, a gente sabe que as coisas estão acontecendo. Vamos rapidamente ali, em seguida o versículo 5 fala sobre um outro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer: o terceiro animal, vem e vê, e olheis um cavalo preto, que sobre ele estava assentado. Tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Glória a Deus. Então, irmãos, agora aqui a situação mudou. Claro que em função de consequência de um selo anterior, do cavalo vermelho, que foi tirada a paz das pessoas, uns mataram os outros. E aqui estamos diante de um outro selo, um cavalo preto, irmãos, que tinha uma balança, o seu cavaleiro nas mãos. E ele tinha uma balança, e ele ali estava com a balança e dizia: uma medida de trigo para um denário. E a gente sabe, irmãos queridos, o que está inserido nesse selo. É que claramente está dizendo o que, irmãos? O caos que acontece após uma catástrofe. O caos que acontece após catástrofes, guerras. A gente sabe como a destruição, como causa a destruição. Se você ver as fotos ali na Ucrânia, irmãos, não sei se vocês já viram, vídeos tudo destruído, irmãos. Uma destruição, assim, que é, se você olha, você vê, poxa, o que aconteceu, irmãos? É uma catástrofe, é tudo destruído, só destruição, você não vê nem vida de nada, tudo vazio, sem ninguém, uma destruição assim que eu nunca vi uma situação daquela, irmãos. Imagine quem está ali, né, no desespero. Então, irmãos, o terceiro ser, o cavalo preto, mostra exatamente o que acontecerá depois disso, depois de uma pós-guerra, que é o que, irmãos? Um aumento considerável de alimentos, né? É o que você está vendo comigo também, não é? Veja bem, junto com a destruição, se destrói também o que? Lavouras, plantações, a agricultura destruída. Não se tem mais o plantio, porque ali está tudo destruído novamente, até realmente arrumar o solo novamente, irrigar para poder ter novamente ali o fruto para que se coma, né? A comida necessária há um tempo. E com esse tempo, a gente sabe que a nossa economia globalizada, as coisas vão aumentar. E é exatamente o que ele está dizendo, irmãos. Uma medida de trigo para um dinheiro, um denário. Antigamente, né, irmão Paulo? Um denário que valia? Um dia de trabalho. Um dia de trabalho, irmãos. Um dia de trabalho por uma medida de trigo. O que ele está tentando dizer para nós? Que a gente vai trabalhar muito, mas para comprar um alimento. E muita gente pensa que muitas vezes que são alimentos que já não faz parte da nossa mesa. Perceba? A gente sabe que a classe C, ela muitas vezes não tem acesso a muitos alimentos, como por exemplo carne de primeira, carne, você vê as carnes nobres, mas perceba, não sei se você percebeu, aqui é o trigo.
E no tempo antigo, o trigo era algo comum para se comer, né? As pessoas pobres comiam trigo. Perceba na multiplicação dos pães. O que Jesus falou? O que vocês têm aí? Aí chega o discípulo Felipe, olha, tem um rapaz aqui com o quê? Com 5 pães e 2 peixes. Então o pão, irmãos, era a sobrevivência das pessoas pobres. As pessoas que mais eram pobres tinham ali acesso somente ao trigo. Por isso que ele está falando, olha, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro. O que vai acontecer? O que na mesa do brasileiro não pode faltar? Arroz e feijão. Arroz e feijão. São elementos básicos, né, irmãos? Para nossa sobrevivência. Mas até os alimentos básicos já começou tudo a aumentar. Todo mundo comentando. Minha vizinha falou, nossa, eu fui comprar um queijo para fazer um lanche. Peguei 3 fatias, deu R$10. Não é, meu irmão? Então, já começa a faltar antes mesmo de acontecer algo. Perceba, irmãos, nós precisamos estar atentos que a inflação já está lá em cima. Então, veja o leite, por exemplo, no mercado, né, irmão? Como está caro, né, irmãos? Os filhos precisam de leite, mas o alimento básico, irmãos, o alimento básico do brasileiro hoje, o arroz, o feijão, né, o óleo ali, são alimentos básicos. Até mesmo tem na cesta básica, né? De cesta básica, porque é alimentos que não podem faltar na mesa do brasileiro. E perceba, irmãos, que é algo generalizado, o alimento que não pode faltar. É esse, irmãos, que vai se encarecer. E é isso que o selo Cavaleiro Preto está tentando dizer. A inflação vai aumentar, o alimento vai aumentar, mas a gente vai precisar trabalhar muito para ter pouco alimento em casa. Perceba, irmãos, em que situação os preços do alimento serão inflacionados. E outra coisa que o terceiro selo nos mostra é isso, irmãos. Que não são elementos caríssimos, alimentação cara, carne. Não, vai faltar uma coisa que é comum a nós, que era comum na época o trigo, o que é comum hoje para nós, o arroz, o feijão. Mas, irmãos, que você entenda muitas das vezes que o que é mais acessível para nós é os alimentos que vai estar inflacionados. E vamos então, irmãos, à frente. Nós precisamos estar atentos e alertas. Perceba que, mesmo como nossa irmã falou, já falta muitos lugares já faltam, né? Os alimentos básicos. Vocês, quem viu essa, acho que ontem que eu postei o vídeo, né, do menininho que não tinha nada para comer, ele ligou para o 90, né? Mesmo sem, né, com a situação que está no Brasil, irmãos, né? E ali ele achou, a polícia vai resolver o nosso problema, mamãe. Ele ligou, e ali os policiais fizeram uma ação, né, irmãos? E ali levaram alimentos. Coisa maravilhosa. Então, irmãos, isso também é algo para nós. Até o pastor ela comentou, enquanto a gente pode, nós precisamos ajudar as pessoas, sabe? Aqueles que você vê que está necessitado ali, os seus vizinhos, alguém, irmãos. Veja que aquela mulher não tinha os filhos pequenos lá em casa, não tinha comida para dar, nenhum alimento básico para dar para os filhos, né, irmãos? Então, que nós possamos estar contagiados também de sempre fazer o bem, ajudar aos que mais precisam, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas o quarto selo, mais um selo rapidamente, o que vai dizer, irmãos? Algo consequente também. Versículo 6. Eu ouvi, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver, mais uma vez ele disse. E ele olhou e viu um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, e tinha sobrenome Morte, né, o que estava sentado. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com mortandade e com as feras da terra. E é o único cavaleiro, irmão, que tem nome. O seu nome é Morte, né? Morte, está sentado sobre o cavalo amarelo. Então, irmãos, vamos ter aqui diante de tantas coisas, somente a fome, que é o nosso foco aqui. Diante de outras coisas que ele fará, né? Que ele vai matar com espada, que ele foi dado poder para ele matar a quarta parte da terra, irmãos, com espada, com fome, com mortandade, com as feras da terra. Mas vamos ter a fome, que é o nosso foco aqui dessa manhã. E veja bem, irmãos, que a fome, tem muitas maneiras desse cavaleiro receber o poder de matar. Terá fome. Então ele receberá poder para matar a quarta parte da terra, também com fome. Isso está explícito aqui nesse versículo, irmão. Pois também, além de ser uma consequência do terceiro selo, a gente sabe que devido à guerra, né, um momento considerável, mas a fome irá matar a muitos, irmãos, independente. Veja o caso desse jovem, dessa família. Se não viesse ninguém, se ele não se movimentasse, eles iriam ali morrer de fome. Se ele não abrisse a boca, não falasse dos vizinhos a alguém,
eles iriam morrer de fome. Mas a gente sabe que hoje a fome é um fato, mas esse cavaleiro, ele matará muito mais, irmão, do que se mata hoje a fome. A gente sabe que muitas pessoas morrem de fome hoje em dia, não pela própria fome, mas pelas doenças que se adquirem, irmão, com a fome, a desnutrição, né? Você vê que as doenças, se a gente está com o corpo fraco, desnutrido, a gente facilmente recebe as doenças e as doenças facilmente vai nos matar, nós não estamos fortes, irmãos. Mas perceba, irmão, que nesse caso a fome matará como nunca, através desse cavaleiro, que o seu nome é morte. É morte. A guerra, a fome que proporciona muitas histórias trágicas. A gente sabe que os cercos que houve durante a história, cito, por exemplo, aquilo que Jesus profetizou em Jerusalém, né, em 70 depois de Cristo. O que aconteceu com Jerusalém, né, irmãos? Jerusalém é sitiada pelos romanos e ali há um cerco muito grande. E através desse cerco, o historiador Flávio José, ele disse o que aconteceu, irmãos. Coisas assim terríveis, né? Que não convém a gente falar muito aqui, porque as próprias, né? A situação era terrível, caótica, irmãos. Caótica. As próprias mães pegando seus filhos para comer, né? Então veja a situação caótica de um cerco, de uma guerra, né, irmãos, causados pela guerra e o que a guerra faz. Mas se ainda assim, irmãos, muitos não acreditam na história de Flávio José. É um historiador. Amém, a gente concorda, mas na própria palavra existem referências sobre isso. Se a gente pegar, por exemplo, Segunda Reis 6, capítulo 6 e 24, até o 29, diz algo parecido, irmãos. Estava num cerco lá, e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército. E subiu e cercou Samaria, um cerco, cercou, os exércitos cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria. Porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de uns cabos de esterco. Então até esterco, irmão, de animal valia para comer, né? Veja como o tamanho do cerco foi feito em Jerusalém, em Samaria, perdão. Então, olha só, e sucedeu que passando o rei estava passando, o cerco estava acontecendo lá fora, o rei estava passando por entre as muralhas, e aí o que acontece? Ele vê uma situação, uma mulher bradou dizendo: acode-me, rei, meu senhor. Diz para ele disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? E aí ela fala: da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens, mulher? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Olha só, irmãos, olha que tragédia. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá cá o teu filho para que comamos. E ela escondeu. Olha só a situação, irmão, na Bíblia. Então não adianta a gente, alguns não acreditam no Flávio José, mas a própria palavra, irmãos, tem testificado que esse cerco em Samaria, isso é semelhante ao que tem acontecido. O que a fome faz, o que a guerra faz, o que ela produz, irmãos, isso é consequência da abertura do segundo, terceiro e também do quarto selo, representando esse cavalo amarelo, irmãos. E ela pode vir de outras maneiras. Aí você fala: mas a guerra eu não acredito que venha agora, tá? Tudo bem? Mas ela pode vir a fome de outras maneiras também, sem ser por guerras. Nós podemos chamar essa possibilidade de quê, irmãos? De carestia, né? Carestia é ausência de alimentos, Carestia também pode. E na Bíblia nós temos alguns exemplos. Vamos citar só dois, né, para a gente correr aqui. Veja o que aconteceu na tão famosa história de José. Quem não se lembra, né? José interpreta o sonho do faraó. Ele interpreta o sonho, que viria 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade. E ali não havia guerra, né? Não havia guerra, estava tudo tranquilo, mas José interpreta o sonho do faraó, dizendo: vai vir 7 anos de fome, 7 anos de abundância, né? Ele tem um sonho, ele vê 7 vacas magras, feias, que devoram as vacas boas, bonitas, mas que não muda de configuração, continuam feias, configurando a fome, né? Conforme também as 7 espigas. Mas perceba, irmão, Gênesis 41, depois você veja na sua casa todo o capítulo. Narra isso no Novo Testamento, será que não temos também? Temos também. O que acontece ali em Atos capítulo 11, irmãos, Atos capítulo 11, o profeta Ágabo, né? A gente sabe que Antioquia era um celeiro de profetas, né? De pessoas que estavam ali severas e temente a Deus. Mas o que aconteceu no versículo 27 e 29? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém. Então Jerusalém desceu profetas para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome de quem? Ágabo, profeta Ágabo,
dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso já aconteceu no tempo de Cláudio, imperador, né? Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorrer os irmãos que habitavam em Jerusalém. Irmãos, desses dois exemplos, Deus avisou que a fome viria. E para a gente encerrar aqui, Deus, irmãos, tem nos avisado, né? Já há muito tempo, tem nos avisado, tem avisado a vocês, né, do que vai acontecer. Se realmente a guerra vir, a fome virá, a inflação de alimentos, cavalo preto, né? Se não, carestia vem também, né? Sabemos que a ausência de alimentos, como aconteceu, né, em Atos 11, como aconteceu também com José. Mas, irmãos, diante do cenário, dessas abertura desses 3 selos a qual nós lemos aqui hoje, basicamente, claro, tem outras coisas aqui. Há uma necessidade muito grande para nós, irmãos, nos prepararmos, né, como igreja, nos prepararmos como servos do Senhor. E nós precisamos estar, principalmente, irmãos, espiritualmente nos preparando, sabe? Espiritualmente nos preparando. Esse é o principal que nós fazemos, amém? Esse é o principal, nos preparar espiritualmente. Mas, irmãos, esse é o momento da gente nos preparar espiritualmente, através da oração, jejum, né? E é um jejum coletivo, ele tem mais ênfase, mais força, né? Não adianta eu ir ali que fazer, e os irmãos aqui, né, que puderem me ajudar, façam também, irmãos, tá bom? Vocês, irmãos, posso contar com a igreja nesse sentido? Amém. Sim. Amém? Glória a Deus, amém, Pai. Glorifica o Senhor, irmãos. Então, irmãos, isso é o mais importante, de estar orando o tempo todo, fazendo jejum. O Senhor nos deu as armas, né? Basta a gente utilizar. E o jejum é uma arma muito forte, amém? Amém. Glórias a Deus. E é o que o Senhor nos ordena, irmãos, a fazer. Se você vê João 4, né? João 4. Jesus está ali com a mulher samaritana. A história é muito conhecida, né, irmãos? Jesus está ali, mas ele está conversando com ela. Os discípulos, eles vão à cidade para comprar comida, né? E quando eles voltam, eles percebem que Jesus está falando com a mulher e estão pasmados, né, que Jesus está falando com a mulher. Mas em seguida, os discípulos estão preocupados com Jesus, dizendo para ele: Jesus, come, Jesus. Come, Jesus. E a preocupação deles era: será que alguém levou comida para eles? Será que essa mulher deu comida para Jesus? Depois leia João 4. Não é mais? Jesus diz algo muito importante. Aí está dizendo ali: entretanto, ele falou: uma comida tenho para comer que vos não conhece. Então os discípulos diziam uns aos outros. Aí, como eu falei para os irmãos, trouxe porventura alguém de comer? E Jesus disse: não. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, irmãos, antes da gente se preocupar, né, com o alimento, né, que vai faltar, primeiro a gente tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus. Em fazer a obra do Senhor, irmãos. A preocupação de Jesus era essa. Antes de comer, claro que o nosso corpo precisa de alimento, mas perceba que a preocupação de Jesus: olha, antes dessa, eu tenho algo para fazer. Que é concluir a obra que Deus me deu, que é fazer a vontade do Pai que Ele me deu. Então, irmãos, olha só, Jesus nos orienta e nos diz: olha, a nossa preocupação primeiro tem que ser em fazer a vontade de Deus, buscar a Ele e utilizar as armas que nós temos, irmãos. A Bíblia nos revela isso, que é oração, jejuar, que os irmãos também, né, nos concordou em fazer aqui para a glória de Deus. Então, irmãos, creia nisso, vamos então nos unir a isso. Mas a segunda coisa, que é menos importante que a primeira, é essa mesmo, nos precaver, sabe? De alimento, irmãos. Né? Então, se você pode fazer um estoque, né, de alimentos. Mas, irmãos, então vamos nos precaver. Mas primeiro o espiritual, depois vamos nos mobilizar. Porque o vigia, quando vê chegando, ele se prepara. Avisa o rei, como eu disse na ocasião, né, irmã? Né? Avisa o exército, as pessoas se preparem que o inimigo vai vir. Então eles fazem alguma coisa. Eu e você somos vigias, irmãos. Atalaias nesse tempo. Então nós precisamos não só ver a revelação do Senhor. Não adianta a gente ver a revelação do Apocalipse, o Senhor abrindo e não fazer nada. Seremos pegos da mesma forma que o mundo. Mas o Senhor nos convoca, irmãos, para estar nos preparando. O que aconteceu com José no Egito? Ele falou, interpretou o sonho, mas parou por ali. Ele disse para fazer algo. Olha, rei, pega um homem sábio para te ajudar a juntar, né, fazer uma movimentação, né, para que não falte, para que nos tempos da bonança junte, mas quando chegar o tempo da carestia, vocês tenham, para que ninguém morra de fome. Então, foi o conselho de José. Aí você fala, e no Novo Testamento?
Ágabo. O que diz, irmãos? Diante da fome que veio, eu acabei de ler para os irmãos, de faltar alimento, o que foi que aconteceu? Lá em Atos 11, o que aconteceu? Levantando deles, aí depois os discípulos, olha o que os discípulos fez. Ágabo profetizou, vai vir morte, vai vir fome por toda a terra. E os discípulos o que fizeram? Determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos. Olha só, irmãos. Então os discípulos não ficaram só com a notícia, com a profecia, com a revelação. Eles fizeram algo. Ajudaram lá em Jerusalém, ajudaram todos os que precisam, irmãos. Nós precisamos nos preparar, irmãos. Mas é claro, como nossa irmã diaconisa Elinéia falou, se a gente juntar, também temos que estar preparado para doar, né, irmã? Se alguém vir na sua casa, se alguém vir aqui, nós precisamos dar também, irmãos, porque é o evangelho do Senhor, não é? É o evangelho da partida. Jesus multiplicou os pães, deu também. Se bater na tua porta e as pessoas desesperadas, tem que dar também, irmãos. Está pronto, para estar pronto e também dar para alguém que precisa, amém? Como aconteceu na história que a gente contou aqui. Irmãos, eu preciso de vocês, né? E vamos nos unir, irmãos, nesse sentido, nos precaver. Aí você fala, e se não acontecer nada? Ninguém perde, né? Ninguém vai perder, irmãos. Então, vamos então nos unir juntos, sabe? Para estarmos aí fazendo, mobilizando. Que os irmãos nos ajudem das duas frentes. Espiritualmente primeiro, depois, né? Se a gente puder fazer, a gente está ao nosso alcance, a gente faz. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos nos levantar, eu quero orar com você. Que você possa estar comigo nessa manhã. A Deus somente toda a glória e toda a honra. E eu não fique com medo. As promessas do Senhor estão conosco. As 7 bem-aventuranças estão dentro dos 22 capítulos do livro de Apocalipse. Embora o caos vá ocorrer, né? Mas nós estamos no Senhor, irmãos. Creia nisso e saiba disso. E que você entenda, irmãos, que nada pode separar-nos do Senhor. Nada, nem altura, nem profundidade, né? Nem a morte pode nos separar, né, do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Independente de estarmos ou não vivos, se o Senhor permitir que vamos partir, amém, estaremos com Ele. Mas se não, vamos passar o que tiver que passar juntos, amém? Amém. Vamos passar o que tiver que passar juntos, unidos, sabe? Ninguém fica para trás, amém? Ninguém fica para trás. Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai. Você entenda que o tempo está próximo. Jesus disse: felizes são aqueles que leem e que ouvem e guardam as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Mas a vitória é nossa, sabe? O fim da história todos sabemos. Jesus vence, né? Cordeiro vence. Digno é o Cordeiro que venceu. Cordeiro é que está pronto para a morte, irmãos. Mas ele venceu, né? Então, se ele venceu, nós venceremos, né? Vamos estar firmes e fortes no Senhor. Quero orar com você. Amém? Deus eterno, Senhor Deus, obrigado, Pai. Pois eu estou aqui com os irmãos fortes, ó Pai, fortalecidos no Senhor, que são destemidos, Pai. O Senhor sabe, meu Pai, o tanto que eu relutei. O Senhor sabe, meu Pai querido, pedindo tantas confirmações Tuas para estar aqui, Pai, diante dos meus irmãos. E o Senhor confirmou, meu Pai. E isso é o que o Senhor tem para nós, meu Pai querido. Nos unir, nos preparar, meu Pai. Porque não adianta a gente saber das Tuas revelações e não fazer nada. O Senhor quer que nós nos preparemos, Pai, em santificação, Pai, em primeiro lugar, fazer a Tua vontade, cumprir a Tua promessa e a Tua obra, Pai. Que nós possamos continuar em nossos corações, sabendo que nós temos algo a fazer, algo a cumprir nesta terra ainda, Pai. Por isso estamos juntos, unidos. Não foi por acaso, Pai, que nós estamos aqui reunidos, Pai. Não foi para ser mais uma igreja no meio de tantas, não, Pai. Foi um propósito muito maior. É o que o Senhor tem dado ao Teu servo Alan, Pai querido, que ele precisa se apressar ainda mais, Pai. Mas, Pai, nós estamos hoje aqui, Pai, convictos do que o Senhor está conosco, de que eu sei que os meus irmãos entenderam a mensagem, que é o momento de nos preparar, Pai, para algo ruim que vai vir, mas se estivermos contigo, nós estaremos seguros e guardados. Pai, que o Senhor continue renovando cada um aqui, cada força,
cada situação, meu Pai, que fortaleça os teus filhos, os revista, meu Pai, porque nós precisamos estar unidos, meu Pai, juntos para suportar, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor tem dito na tua palavra. Pai, eu gostaria de glorificar ao Senhor e que o Senhor continue, Pai querido, aflorando nos teus filhos, ó Pai, a coragem, Pai querido, a intrepidez de fazer a tua vontade, de fazer a tua obra, meu Pai, para que não sejam, Pai querido, comedidos pelo medo que o mal possa provocar, mas que o Senhor sempre tenha da coragem aos teus filhos e que eles possam suportar, meu Pai, junto comigo, aquilo que está por vir. Se estivermos contigo, nós venceremos, meu Pai, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Pai, no nome do teu Filho, eu te agradeço, nós te agradecemos por essa palavra, que o Senhor possa continuar falando, meu Pai querido, o que tiver que falar, seja uma palavra de exortação, seja uma palavra, Pai querido, também de encorajamento, mas o Senhor sempre fale conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, dá a direção, continua à frente dessa congregação. Pai querido, que nós venhamos diminuir sempre, o Senhor cresça e que nós continuemos sempre olhando para Ti, para a Tua glória, no nome de Jesus. Pai, eu entrego cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, que o Senhor continue com cada vida, que eles continuem, Pai, firmes, Pai querido, no Teu propósito, para que possam ser cumpridos no Teu santo nome, no nome do Teu Filho amado, Pai. Que os pedidos de oração que eles tenham feito, no tempo certo, segundo a Tua vontade, sejam cumpridos no nome de Jesus. Pai, o Senhor é aquele que sempre nos amou. O Senhor tem coisas boas para nós, Pai. No nome do Teu Filho amado, seja feita a Tua vontade sobre todos nós, sobre a Tua igreja, sobre a Tua congregação, meu Pai, porque eles são as Tuas ovelhas. E o Senhor Deus, ó Pai, que naquele grande dia possamos estar todos juntos, Pai, abraçando e ali regozijando, porque estamos na glória contigo, ó Pai. Ajude-nos a chegar até o final, porque, Senhor Deus, sabemos que está próximo o final de todas as coisas e que nós possamos continuar firmes, ó Pai. Se o mundo vai caminhando para o outro lado, nós vamos na contramão, meu Pai. Mas esse é o caminho que leva à vida eterna. Pai, nós oramos para arrependimento do mundo. Arrependimento para que o mundo veja, Pai, a situação que está. E possam, Pai querido, se arrepender também, para que haja também salvação nesse mundo que perece. Pai, nós entregamos este culto, a nossa oração nesta hora. Os pedidos de oração, agradecemos demais por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor estar aqui conosco. Pai querido, para a Tua glória, que o Senhor esteja conosco sempre, ó Pai. No nome de Jesus, o Senhor disse, Pai, fez uma promessa que estaria conosco até o final, até a consumação dos séculos, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, estará, Pai, nos dando sabedoria nos momentos difíceis. E na angústia, o Senhor estará conosco, dando refúgio para a Tua glória. No nome de Jesus, eu entrego cada um dos meus irmãos, que eles possam estar indo para casa em segurança, meu Pai. Tenham uma boa semana, uma semana de muitas vitórias e que o Senhor estará sempre com eles, Pai, no nome de Jesus. No nome do Teu Filho, nós te agradecemos e entregamos mais um culto nas Tuas mãos. Obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje. Independente das circunstâncias, nós continuaremos orando por esta família, Pai, Pai, dona desse proprietário, desse local. No nome de Jesus, meu Pai, que toda a opressão maligna, todas as correntes do mal, Pai, que tem estado com esse jovem, Pai, no nome de Jesus, sejam quebradas agora. Que ele possa, Senhor Deus, ó Pai, contemplar ao Senhor e possa abrir o coração para o que o Senhor fará na vida dele. O Senhor transformará a vida dele e ele jamais será o mesmo. Assim como o Senhor transformou nossas vidas, creio também que o Senhor transformará a vida dele para a Tua glória. No nome de Jesus, eu entrego a Silvana, toda a sua casa nas Tuas mãos. No nome de Jesus, Pai, que Tu continues fazendo a obra que os homens não podem fazer. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, pois não há outro além do Senhor. Tu és o mesmo, não muda, assim como o homem, mas o Senhor é constante nas Tuas decisões. No nome de Jesus, nós Te entregamos nossa vida, nosso culto, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.